E aí, pessoal, estamos aqui com o árbitro internacional de xadrez, árbitro de damas, organizador, redator, colunista de xadrez, Roberto Teles. Tudo bem, Teles? Tudo bem, Felipe? Prazer estar conversando com você e percebi que você caprichou bem no "or", que é bem a pronúncia de minha Piracicaba querida. Piracite é a minha vida. Bom, o Teles que Valeu. é nascido e passou praticamente toda a sua vida em Piracicaba. Eu, quando comecei a jogar meus primeiros torneios de xadrez, eu já lembro você como árbitro, então tem uma vida bastante ativa no xadrez, não só nacional, mas também paulista. Foi colunista de revistas e editor como da. Agora está na Bem Brasileiro, mas antes era Exclama, não é isso que chamava? Exclama. A revista Exclama foi uma criação junto a um tipo de franquia chamada Exclama. Chegou a ter 8 unidades a Exclama no final da década de 90. Era uma franquia sem lucro nenhum para mim. Era só uma forma que eu inventei de pessoas que gostam de xadrez, damas, viverem a partir disso sem a necessidade de ajuda de prefeitura ou outra coisa. Abrir campo profissional, mas fique à vontade para mais tarde a gente falar melhor sobre isso. Ah, perfeito. Agora, bom, vamos começar mais ou menos pelo começo. Eu inicialmente te conheci como árbitro, enfim, árbitro internacional. Então acho que seria legal você falar um pouquinho do seu início, do seu contato inicial com o xadrez e por que esse interesse pela arbitragem, né? Se a gente fizer uma comparação com o futebol, o árbitro lá não é muito bem visto normalmente, então, ou não é algo muito aspirado. Então, da onde veio esse interesse, né? Bom, eu conheci o xadrez aos 9 anos de idade. Meu pai era carteiro e um dia ele chegou em casa com uma bicicleta, ele veio de bicicleta, falou: Ó, dá um presente para você. Eu achei na rua. Ele achou um jogo de xadrez, um jogo de peças. E as peças estavam bem deterioradas. A cabeça dos cavalos não se encaixava nos pinos inferiores, faltava peão. Mas eu assim, fiquei maravilhado com aquilo. Então, eu falei assim, mas onde joga? Meu pai falou assim, é só arrumar um tabuleiro. E, no fim, eu fiz um tabuleiro de papel, com cola de trigo e caderno de desenho, cortei os quadradinhos, montei. E falei, pai, venha ver, ficou bom? Meu pai olhou tal, e falou, filho, está muito bonito esse tabuleiro, só que é o seguinte, não é 10 por 10, viu? É 8 por 8. Foi assim meu início trágico no xadrez. Tem a impressão que até justifica, porque eu não cresci tanto. Mas, brincadeiras à parte, eu fiquei maravilhado. Eu sabia que ali tinha um mundo especial. E daí comecei a praticar com um amigo do Piracicaba, um jogador muito forte, Neville Leone. O Neville é uma pessoa de origem extremamente humilde, mas muito humilde. E ele tinha um joguinho dele feito com rolhas de champanhe. E eu com o meu jogo meio manquitola lá, mas nós jogávamos direto. E foi desenvolvendo o gosto. Bom, dizem que todo árbitro de xadrez, ou todo árbitro esportivo, é alguém que tem um complexo de inferioridade que queria estar no meio de um nível de rendimento alto, mas não podendo, então participa como árbitro. Eu não comungo muito dessa ideia e nem de que eu tenho uma vocação para masoquista, uma vez que a mãe do árbitro é mais lembrada do que o árbitro. No Brasil, no Brasil, curiosamente, há uns 30 anos, era incrível, sim. As pessoas enfrentavam o árbitro, ofendiam o árbitro, não com muita constância, mas também não de rara frequência. Pela ideia, ele não era nem chamado de árbitro, né? Era o juiz. Seu juiz, seu juiz, daí é porque vinha uma reclamação aguda. Mas o que me fascinou ser árbitro de xadrez era a possibilidade de conviver num meio que eu acho maravilhoso, é parte da minha vida. E em 1972, quando eu tinha 22 anos de idade, eu fui para participar de um torneio internacional em Itanhaém. E lá chegando, o árbitro principal era
um famoso enxadrista brasileiro já falecido, falou famoso da época, Félix Sonnenfeld. Félix Sonnenfeld foi um campeão mundial brasileiro de composição de problemas de xadrez de mate ajudado. E ele trouxe para o Brasil o anexo 2 da FIDE, que era uma forma de regulamentação para desenvolver sistema suíço. Eu já conhecia o suíço, mas o suíço que eu conhecia era um suíço romântico, o árbitro que decidia quem ia jogar com quem dentro do grupo de pontuação. Tinha isso, é? Tinha isso. Ele era interessante o sistema, porque pressupunha que, no mesmo grupo de pontuação, pressupunha que o árbitro era alguém neutro, né? E tinha interesse até de adiar os principais confrontos para outro momento, para que ambos os jogadores, quando fortes, não se confrontassem muito antes da etapa final. Mas veio então esse anexo 2, que já corrigia o anexo 1, mas com uma forma mais objetiva de emparceramento. E no primeiro dia de torneio, eu fui falar com o árbitro, ele gostou, eu gostaria de aprender. Falei, no futuro você me procura. Acontece que ele ficou doente nesse torneio, e ele me chamou e falou, vou explicar, você vai seguir. Caiu na mão um torneio internacional, não eram tantos competidores, 92 competidores. Os mais fortes eram mestres internacionais, Cáceres do Paraguai, se não me falha a memória, de La Cera, que era do Chile, eu não me lembro dos nomes, e os mestres brasileiros. Eu fiquei emocionado, um pouco inseguro, mas eu iniciei como árbitro fora de Piracicaba, e Piracicaba já arbitrava. Já num torneio internacional, caiu de paraquedas. Ali foi definitivo. Eu me empolguei, daí eu recebi um convite da Academia Capablanca de Xadrez, que era em São Paulo. A Federação Paulista de Xadrez tinha tido uma intervenção e foi colocado um senhor chamado João Miguel como interventor na Federação Paulista. E esse interventor tinha também essa Academia Capablanca. E a partir dessa convivência com o João Miguel, nós criamos o Circuito das Águas de Xadrez, torneios em São Lourenço, Águas da Prata, Águas de Lindóia. Para você ter uma ideia, por exemplo, São Lourenço, o número 1 do torneio era o Pano, número 2 era o Quinteiros, 3 era o jogador filipino, como que é o nome dele? Torre? Bom, não importa, mas não importa agora o nome, mas jogadores fortíssimos, né? E daí então passei a viver arbitrando xadrez. Mas o que me levou mesmo a gostar de xadrez é querer ficar junto a um esporte de rendimento. Hoje já sou mais dedicado ao esporte educacional, mas na época conviver com as pessoas que eu admirava tanto. Foi isso, Felipe. Então, acho que já deu para ter uma ideia bem assim, como você entrou nesse meio, né? Você citou nomes que são muito importantes para o xadrez nacional e internacional. O jogador que eu me esqueci é o Eugênio Tô. O filipino, né? Grande mestre filipino. Filipino. Ué. Agora, você, assim, se tornou um árbitro. Antes ainda de falar um pouco da sua carreira como editor ou organizador, isso seria legal falar um pouquinho mais sobre a questão da arbitragem, né? Por exemplo, o que faz um jogador de xadrez forte, a gente sabe, o cara vai lá e ganha as partidas, por alguma razão. O que é ser um bom árbitro de xadrez? Ou o que você poderíamos ver pelo inverso, né? O que seria um mau árbitro de xadrez? Eu tenho um texto que eu publico de vez em quando, eu republico, chamado Como se avalia um árbitro de xadrez. Então, um árbitro de xadrez, do ponto de vista racional, extremamente lógico, como diz um amigo meu, no raciocínio binário, esse amigo é você mesmo, é aquele que conhece as regras e sabe o momento exato para manter os direitos conquistados no tabuleiro. Isso em jogo presencial, porque atualmente mudou o conceito de arbitragem também.
como houve toda mudança. Até criei uma ideia de xadrez AC e DC, que é antes do computador e depois do computador. Uhum. Mas o árbitro, basicamente, é aquele que vai tentar criar um ambiente de harmonia para que os melhores jogadores, ou para que todos os jogadores, possam jogar com tranquilidade, com a segurança que haverá justiça durante a realização do evento. Mas nem sempre é possível, porque o lado emocional, tanto do jogador, talvez um pouco menos da arbitragem, pode falar mais alto em algum momento e a decisão do árbitro ocorrer sob uma pressão muito intensa, principalmente em sistemas suíços presenciais, em que os interesses são múltiplos. Para qualquer resultado, existe um grupo torcendo para A ou para B. Uhum. Basicamente é isso. Nem sei se eu me perdi na resposta, não me lembrei durante a resposta objetivamente que você perguntou. Não, a ideia é mais ou menos essa, porque, por exemplo, o árbitro pode ser, talvez saber perfeitamente de cabo a rabo todas as regrinhas, perfeito, mas ele precisa lidar com o jogador, né? E a gente sabe que o jogador fica nervoso, o jogador se estressa, o jogador tem de tudo quanto é tipo, assim, às vezes você pode saber perfeitamente as regras, mas se você não lidar bem com o jogador, o torneio pode ser um desastre, né? Realmente o aspecto interacional, arbitrar jogadores, no sentido específico, humanístico, porque a gente está trabalhando com emoções, com algo que diferencia da vida, porque o xadrez, de certa forma, é a vida em miniatura, uma metáfora da vida. Permita, eu vou alongar um pouquinho essa resposta para Fica à que a gente vontade. possa se aprofundar. O que é o ser humano? O ser humano é um animal, como os demais, que teve que conter dois instintos para que a sociedade, a civilização fosse possível, a sociedade mais racional. E esses instintos são da sexualidade e da agressividade. Esse é o ser humano. O ser humano é um animal preso nos dois principais instintos, que são extremamente fortes. Para que a sociedade existisse, foi necessário, então, escravizar, manter. O ser humano, então, cria várias formas simbólicas de liberar essas energias no prazer do jogo, do esporte e da arte. Artes e esportes vão incluir jogos como esportes. Esportes e arte são os dois mecanismos sublimados de fazer aquilo que é proibido, mas de maneira socialmente aceita. As pessoas se envolvem com o jogo sem que elas tenham uma consciência, é inconsciente o processo, porque ela sente que ela pode se testar a limites incríveis, sem que nada possa abalá-la psicologicamente. Porém, isso enquanto eu estou jogando algo como prazer, diversão. A partir do momento que eu começo a jogar como esporte de rendimento, há uma confusão entre diversão e agressividade, luta propriamente dita. O inconsciente da pessoa não admite derrota. Uma derrota para algumas pessoas é quase uma ofensa física ou verbal intensa, em que o ofendido ele quer de alguma forma agredir, ele não aceita. E uma tendência humana é nunca aceitar por erro próprio qualquer tipo de insucesso. Uma tendência da gente é sempre encontrar um culpado. No Brasil, não sei se por experiência, por influência do futebol, o árbitro é um culpado de plantão. O árbitro, ele está lá para ser culpado. Quer ver? Quer ver? Eu vou contar algo assim. Num torneio, na Copa Itaú, em Uberlândia, década de 70, final da década de 70. Um jogador, até, não vou citar o nome do jogador por uma questão ética, uma pessoa que eu tive muita amizade, eu não tenho mais notícias dele, tenho muito respeito por essa pessoa. Era
um final de partida em que as regras daquela época era sistema nocaute. Terminava o tempo, quem não caísse, tivesse o tempo esgotado, perdia a partida. Uhum. E o apuro de tempo nessa época era muito tenso, muito tenso. Depois de 2 horas para 40 lances, mas o final da partida em meia hora, nocaute, quando os jogadores estavam com 2, 3 minutos cada um, era terrível, porque era uma questão até de ter um controle psicomotor para não ficar derrubando peças, etc. Mas o jogador que eu estava em questão, que eu estava falando, ele estava jogando e uma hora ele paira a mão sobre a dama. Ele não encosta na dama, ele fica pairando a mão. E fica pairando. Naquela época isso não era previsto no regulamento, que era errado. Não havia previsão. Atualmente é algo que não, deve ser punido pelo árbitro. A primeira advertência, depois punição. Mas naquela época não era. Em dado momento, ele derruba a dama, levanta e volta a pairar a mão na dama. E o adversário ficou quieto, eu como árbitro fiquei quieto, porque ainda ele só tem que jogar a dama em algum lugar, que ele tocou a dama. E ele vai e joga um peão. E o adversário fala, seu juiz, olha aí, ele tocou na dama. Eu paralisei o relógio e disse, você tem que jogar com a dama. Ele falou, mas eu não toquei a dama. Eu falei, você tocou na dama. Ele falou, você está louco, juiz? Você está querendo me prejudicar? Eu digo, não, eu não estou querendo prejudicar. Você realmente chegou a derrubar a dama do tabuleiro. E depois levantou-se. Se você tivesse pedido para arrumar a hora que ela caiu, poderia até ser respeitado como justificativa que foi involuntário. Mas não pedindo, não solicitando que você arrumar a peça, você é obrigado a jogar com a peça. Ele falou um palavrão, falou que eu não tinha motivos, que nós éramos amigos, que eu queria prejudicá-lo na vida. Bom, eu tenho uma formação de psicanalista e, na época, eu estava iniciando psicanálise. E chama-se mecanismo de defesa de negação. Você não admite que você fez algo, mas você fez. Tem uma crônica que eu escrevi sobre isso, chama Ele mentiu, mas não mentiu. Ele nunca vai saber que ele tocou nessa dama, nem que derrubou, ele não sabe. Ele não pode admitir, mas não é por maldade. Eu conhecia, ele é uma pessoa ética. Esse jogador que até me ofendeu. Eu falei, eu não sei, eu penso como a gente mede ou avalia a intensidade, mas ofendeu mesmo. Mas eu tinha essa consciência que ele não estava mentindo. E os demais jogadores falaram, expulsa esse rapaz do torneio, expulsa, expulsa. Eu relevei ali, para você ter ideia como tem fatores subjetivos na hora que as pessoas estão jogando. Independente da capacidade operacional do computador, de cálculos em profundidade, o computador tem uma vantagem terrível sobre o ser humano porque ele não trabalha com emoções. Não trabalha com emoções. Então, xadrez computador não é xadrez. É xadrez, mas não é o xadrez humano. O xadrez humano é dentro de realidades com limites, principalmente no estado emocional. Tá bem. Esse detalhe do computador é interessante, porque hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que teve um aumento muito grande no jogo na internet, as plataformas que se jogam, por exemplo, não tem essa questão do tocou, jogou, não tem o lance impossível. Dá para falar que realmente xadrez? Você pode pegar a peça, botar ela na casa que você quer, ver se tá bom, volta. Se você jogar um lance que não pode, o computador vai te corrigir, tá tudo certo. Xadrez experimental, isso? No laboratório, né? Por isso eu até brinquei assim, xadrez DC, depois do computador. Você move a peça até um ponto, dá uma olhadinha, volta, move outra. Realmente, assim,
um xadrez que não tem aquele respeito das regras do presidencial. Não vejo como mudar. Poderia até, quando o jogador tocasse, clicasse com o mouse numa peça, o programa, a plataforma já fala, tocou na peça, poderia. Mas a impressão que ia causar tanta dificuldade que eles, por enquanto, preferiram não adotar nenhuma formalidade nesse sentido. Uhum. Mas realmente é um outro xadrez, um outro xadrez. É um xadrez que permite ao jogador quase experimentar algumas coisas. Fica uma sequência de lances, não parece, mas você começar a analisar uma posição sem nenhum movimento é muito mais difícil do que com um movimento, pré-movimento. Põe um cavalo numa determinada casa e analisa. Isso ao menos ao meu nível de capivara. Não, com Tá certeza bom? ajuda. Não há dúvida alguma. Bom, essa questão da arbitragem é interessante. Você, bom, para quem teve uma vida toda dentro da arbitragem, você tem mais algum caso que você queira falar que você acha que é emblemático, interessante, para a gente, pelo menos, deixar a arbitragem ir para outros planos da sua vida? Olha, aconteceu tanta coisa na minha vida de arbitragem que daria um livro, assim. E eu tenho a impressão que já escrevi esse livro porque eu publiquei mais de 80, 90 crônicas. Publiquei, não, eu postei pela internet, principalmente no Clube de Xadrez Online do Gersinho, que Uhum. teve uma época que eu mandava umas 10 por mês. Mas quer ver um fato curioso? É jurássico que eu vou contar. Eu era reserva da equipe de xadrez de Piracicaba. Eu não era árbitro, nada. Eu tinha 16 anos, 1966. Naquela época, as equipes nos jogos regionais e abertos do interior jogavam com 3 enxadristas cada um. 3 enxadristas. E num torneio, acho que foi em Ribeirão Preto, a equipe de São Caetano do Sul, tinha o Rochinha no segundo ou terceiro tabuleiro, era a favorita. Só que era curioso. Jogava um grupo num clube e outro grupo no outro clube, para que não vissem as partidas um do outro. E as semifinais e finais só que reuniam os dois grupos. Então, estou jogando de um lado Ribeirão Preto contra Campinas. Lá na outra série estava São Caetano como favorito. E estava jogando, de repente, tá 1-1 esse match Ribeirão Campinas. Quando chega a notícia que São Caetano perdeu, que era favorito, perdeu. E nenhum dos dois agora daqui quer enfrentar São Caetano, que é da outra equipe. Está 1-1 e estão jogando um médico de Campinas e um ex-campeão grego, Ducas, por Ribeirão. Eles estão jogando, o médico é Fernandes, Dr. Fernandes. Eles estão jogando, ambos perceberam que não valia a pena ganhar a partida, porque o campeão, o primeiro de uma chave, enfrentava o segundo da outra chave. Ah. Então o ganhador daqui teria que jogar as semifinais contra São Caetano. O Ducas olha para o tabuleiro, eles também têm um e fala assim, abandono. O doutor Humberto Fernandes, Salles Fernandes, fala assim, não, abandonou eu porque o lance é meu. Daí cria um impasse. Um impasse. Não, quem que pode abandonar? Nem o regulamento da FIDE tinha previsão disso. Uhum. O regulamento da FIDE dizia que o jogador tem direito a abandonar. E fica aquela confusão. O árbitro, coitado, era um árbitro de voleibol. Ele não conhecia, ele não sabia nem as regras básicas de xadrez. E, de imediato, ficou metade do grupo a favor de Campinas, metade a favor de Ribeirão. E fica aquela confusão para saber quem tem direito ao abandono. Abandonou eu, abandonou. Não, abandono o lance é meu, eu que tenho direito. E fica aquela confusão. Quando Humberto Salles Fernandes tem uma jogadinha de mestre, ele percebe que a carteirinha
que era obrigado a jogar, na época era décimo, que depois virou coordenadoria de esporte e recreações, do Ducas estava em cima da mesa. O Humberto disse assim, na verdade eu nem poderia estar jogando porque eu não trouxe carteirinha. Então foi uma guerra, né? E no fim, o caso foi para o Tribunal de Esportes lá dos Jogos Abertos, e o tribunal decidiu com sabedoria, eliminou as duas equipes por comportamento esportivo. Mas foi uma Justíssimo. luta tremenda. Não é uma coisa, é um fato incrível esse. Sim. Poderia contar outros casos, por exemplo, esse fato aconteceu nos Jogos Abertos, nos Jogos da Juventude do Paraná. Eu havia sido convidado para arbitrar os Jogos da Juventude do Paraná e lá fui. E chegando lá, tive uma surpresa, achei interessante, que eles jogam 3 modalidades. Jogam xadrez convencional, standard, xadrez pensado, né? O rápido e o relâmpago. No mesmo dia vão jogando os vários tipos de partidas. E o fato que eu vou contar aconteceu no Blitz. De início a rodada, eu tinha lido o regulamento, li mal. Eu não li muito bem o regulamento. Eu li o regulamento, como sempre faço, não o regulamento da FIDE, mas o regulamento do evento. Uhum. E iniciei o evento, o Blitz. Passados uns 3 minutos, uns 5 minutos no máximo, um jogador falou assim, seu juiz, meu adversário não tem rei. Eu falei, como assim? Ele tem 2 damas. Ah, 2 damas. Eu falei, mas como assim? Fui lá, parei o curso do relógio e disse assim, essa partida vai ter que ser recomeçada. O jogador, um garoto de uns 15 anos, 16 no máximo, falou, você não leu o regulamento. Ele estava super preparado. Falei, como que eu não li o regulamento? E, independentemente de eu ter lido ou não o regulamento, não existe xadrez com 2 damas. Falou, então leia o regulamento. Eu achei meio ofensivo ele falar isso, mas eu falei, deixa eu ler esse regulamento. Estava fixado na parede e fui até lá e li. E não sei se propositalmente ou não, o regulamento falava assim, que iniciada a partida de Blitz, não podia mais jogador reclamar de nada. 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 Da disposição das peças, nada. Foi um absurdo essa regra. Daí eu cheguei para ele e falei assim, ó, isso não é xadrez. Você vai ter que recomeçar as partidas. Daí caí na besteira de falar algo assim. Falei, mesmo porque você não vai perder nunca. Ele falou, lógico que eu perco. Eu falei, como? No tempo. É uma crônica que eu escrevi sobre isso, chama-se O Enferrujado. Porque ele era um garoto sai dentro, e eu falei que ele era enferrujado, porque realmente ele estava muito bem preparado para. Ele fez de caso pensado, jogar com 2 damas. Ele calculou que ele poderia perder no tempo, mas você vê que coisa, né? Erro de regulamento. Uhum. Fosse na justiça, você, por exemplo, uma justiça pública formal, ele estaria certo, eu não. A partida continuaria ele com 2 damas. Uhum. Mas já não seria xadrez, né? Porque a base do xadrez é o mate, né? Sim. Uma ameaça ao rei, de tal forma que ele não tenha como impedir a própria execução. E supondo que ele fosse bem mais fraco, o adversário comeria todas as peças e teoricamente está afogado, né? Isso. Mas olha que caso assim. E eu poderia contar outros tantos casos, mas ao longo da entrevista, se você quiser, eu vou contando aqueles que você achar interessante. Se você quiser, eu conto. Vou contar só mais um por Vamos enquanto. lá, vamos lá. Esse aqui, eu não cheguei a punir o jogador, eu não pude punir. Porque o que ele me contou foi depois de observar esse jogador jogando uns 15 anos. Ele fazia uma trapaça
E ele contou e que nunca ninguém percebeu. É o seguinte, ele tinha dois relógios, na época só relógio mecânico, não eram os digitais. E dois relógios mecânicos. E ele, com o auxílio de um relojoeiro que jogava xadrez, mexeu nos mecanismos de relógio de tal forma que um, um dos lados do relógio, por exemplo, um lado direito, movia-se mais rápido. E daí eles mexeram, programaram para que o outro fosse mais lento, para que a soma do tempo fosse igual à soma do tempo das partidas. Então, não sei se ficou clara a Sim, explicação. sim. Ele, então ele tinha dois relógios, um para jogar de brancas e outro de pretas. É, sempre o adversário não quer perceber, e mesmo nem o árbitro poderia perceber. Com uma genialidade dele, e ultrapassa, para ele poder ter usado para essa genialidade para jogar bem xadrez. Aí ele jogava até relativamente bem. Um jogador de 2100, 100, 2100, em torno de 2100. Um jogador bom, mas ele a vida inteira usou essa trapaça. Inclusive chegou a mostrar os relógios. Era incrível isso aí, né? Olha É, onde chega a criatividade das pessoas, né? podia usar esse talento dentro do tabuleiro que talvez tivesse até mais sucesso. Mas eu já vi gente medir o minuto daqueles Jennings, né? Que o cara aperta o Isso, relógio é. e vê e falava, não, o meu minuto é maior do que o do adversário. E aí vai E fazer o quê, né? pode ver naqueles relógios, nos mais antigos ainda tinha um tipo de corretor ali para essas eventuais falhas. Mas quando um jogador alega no xadrez presencial tempo, qualquer problema de tempo, o árbitro já baseia-se pelo início da rodada. Uhum. O árbitro sempre tem em mente a que horas começou a rodada. A soma dos dois tempos de corridas tem que ser igual à soma do tempo de rodada. E existe até uma fórmula que tem na FIDE Handbook. O FIDE Handbook é um tipo de... É um livrozinho onde tem todas as regras para a arbitragem. Curioso que tem as regras que até os jogadores deveriam conhecer, mas não é disponibilizado para os jogadores. Por exemplo, emparceramento por equipe, como que realmente funciona, o que é regra, o que não é regra. Tem várias coisas que o árbitro fala, isso é regra. Você não encontra nas leis do xadrez, porque para os jogadores são disponibilizadas as leis do xadrez. E as leis do xadrez é um regulamento FIDE básico. Uhum. As leis do xadrez são divididas em dois grupos, regras de jogo e regras de competição. Regras de jogo, peças e tabuleiro. Peças e tabuleiro. Regras de competição, relógio e planilha. Alguém levanta o braço numa competição presencial chamando o árbitro. O árbitro mais preparado, ele já vai caminhando em direção, mesmo pensando, eu vou ter que entender bem se o que eles estão falando vai ser um problema de regras de jogo ou regras de competição. Chega lá e fala, não, porque ele pôs a peça aqui, ele pôs na casa, ele não largou, mas acionou. A história vem sempre muito confusa por uma questão didática, de estratégia da arbitragem. O árbitro mais experiente vai começar primeiro a ver se houve alguma transgressão na regra de jogo. Tocou na peça, vai ter que jogar a peça. Uhum. Abandonou a peça numa casa legal, está configurado um lance. Mas daí vem o problema do tempo, do relógio, ele pode ou não mudar, essas são outras coisas. E é uma forma de entender, entender. Então é isso que você fala, quando o jogador fala que o minuto dele é mais rápido que o meu, que não é raro, porque o relógio mecânico, ele é, como engenharia, é uma coisa fantástica, né? Como engenharia, é uma coisa maravilhosa, o relógio mecânico. Mas ele realmente é muito impreciso, se for ver. Já no xadrez disputado online, o tempo é calculado certinho. Eu tento descobrir se há algum tipo de problema de arbitragem de algum jogador reclamando nesses torneios. Não sei se é algum que você participou. Ah, sempre tem. Aponta para qualquer O um. pessoal é muito criativo nas reclamações.
Né? Mesmo de o tempo correr mais rápido, não, eu tinha 10 segundos e meu tempo sumiu. O pessoal reclama do que você conseguir imaginar. Que é aquela ideia inicial lá que quando a situação é adversa, você começa a tentar achar alguma coisa, uma razão exterior, né? Sem dúvida. Agora, só uma. Ainda sobre arbitragem, para quem é árbitro de xadrez e de damas, você vê alguma peculiaridade, alguma diferença muito clara entre torneios, essa questão do xadrez para damas? Claro que o jogo é outro, mas a competição, a princípio, é parecida, não? Isso. Eu até tenho uma frase assim, que xadrez e damas são praticados numa mesma base, mas são totalmente diferentes, assim como o futebol de salão, basquete e vôlei na mesma quadra, mas um não tem nada a Uhum. ver com o outro. Mas quanto à arbitragem, damas tem uma regra que xadrista que não estou criticando, mas a maior parte dos xadristas não gosta de dama. Ou jogou, mas não gosta muito. Uhum. Acho que é uma coisa menor. O Wellington Rocha tem até uma frase curiosa. Como que uma modalidade que só usa 32 casas pode ser comparada a uma de 64? O Wellington era bem criativo, não só no xadrez. E tem uma regra em damas que é o seguinte: não importa a ilegalidade do lance do adversário. A hora que ele acionou o relógio, cabe ao outro jogador saber decidir se a partida segue daquele jeito ou ele obriga a corrigir. Ele tem que roubar Essa bem. Se ele regra. roubar mal, ele vai se dar mal, é isso? Isso, essa é a ideia, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, por exemplo, o jogador tem, numa sequência de tomada, duas tomadas de um lado e três para o outro. A regra de damas determina que você tem que tomar a maioria, chama lei da maioria. Uhum. Mas não raramente, principalmente entre estudantes mais jovens, tomam errado, tomam pela minoria. Daí outro fica analisando se interessa ou não, porque algumas vezes não interessa. A maioria levaria uma contracombinação. Uhum. E então, mas é uma regra que diminui muitos conflitos, muito. Os demais conflitos são parecidos. Tocou, mas não jogou. É, damas não tem tanto problema. Xadrez tem um problema de apostas múltiplas. É aquele jogador que, quando a partida está em ritmo muito rápido, muito frenético, ele joga o rei entre duas casas. Então, exemplo de cassino fala que é aposta dupla. Você não Uhum. sabe se o rei está numa casa ou na outra. E alguns jogam a dama propositalmente em aposta quádrupla, que é do cruzamento de quatro casas. Essa dama é uma assassina, porque a qualquer momento ela vai sair tomando o que ele bem entender. Uhum. Por isso que o jogador mais experiente tem que exigir até punição. É lance ilegal isso. Não ficou claro em que caso está aquela peça. Uhum. Mas como o jogador vai justificar que não foi maldade a intenção, é na correria, como é claro. Mas damas já não tem tanto. Agora, damas não tem tanto o glamour do xadrez assim. É, a tentativa de fazer coisa errada parece mais intensa. Mais intensa. Embora eu respeite damas, damas é um jogo mais tático, de modo geral, e é um jogo de extrema pressão, porque as peças, chama peças o que não é dama. Uhum. As peças são obrigadas a marcharem sempre progressivamente, não voltam, a não ser nas tomadas. E a tomada é obrigatória. Então, um erro entre grandes jogadores é fatal. Um erro. Não tem o meio erro do xadrez, que você perde a iniciativa, ou que você perde um peão, mas a partida. Damas em alto nível, Uhum. dificilmente um erro não é Perdoado. punido com muito rigor. Interessante. Essa regra de você escolher se você vai acusar ou não é sensacional, né? Eu acho para a arbitragem uma maravilha, porque não cabe a mim. A ideia dos danistas vem do século XIX, começo do século XIX, era que o árbitro do jogo de damas é sempre o adversário.
o árbitro adversário. Em xadrez tem um princípio assim, que não vale 100%. Mas na quase totalidade das vezes, o jogador que levanta a mão ou chama o árbitro de alguma forma, está com a razão. Uhum. Porque raramente você vai acusar que seu adversário tocou na peça e não jogou. Sim. Num recente não, um torneio há uns 2 anos, já há 3 anos. Torneio não oficial, mas que havia 3 grandes mestres jogando aqui no Brasil. Um jogador acusa o outro de ter tocado na peça e não jogado. E via de regra é o seguinte, eu fui chamado, via de regra, pergunta ao jogador se o acusado dá a ele o direito de defesa, se ele concorda que fez aquilo ou não. Uhum. E se ele nega que tocou, e não tem testemunha, não tem como testemunhar, ou testemunha eletrônica, ou está sendo filmada a partida, ou testemunha. O problema é a testemunha voluntária. Testemunha voluntária, cabe ao árbitro decidir se vale ou não, e eu não aceito a testemunha voluntária no geral, porque a pessoa pode ter interesse na partida. Uhum. Mas nesse torneio, infelizmente eu não posso falar o nome dos jogadores, mas jogadores de altíssimo nível. E é raríssimo ter confusão nesse nível. Sim. O outro jogador fala, não toquei nada. Não, porque tocou. Daí eu me lembrei que estava sendo filmado a partir do primeiro tabuleiro. Só que a câmera pegava o segundo tabuleiro também que estava lá, que era essa partida. Eu falei, vocês vão continuar a partida e eu vou verificar. Não está decidido o que foi feito. Por enquanto, fica aceita a negação do acusado. Daí não tem esse momento, sabe? Não tem, não houve. Foi no momento de inferioridade, ele está inferior na partida, ele criou essa história. Depois ainda ele, de certa forma, falou assim, me pareceu, foi aparente para mim, mas ficou até uma situação desagradável. Infelizmente, tive advertir o jogador, advertir, mesmo porque a partida já estava perdida, e perdeu os 2, 3 lances depois. Uhum. E não precisava punir de alguma. Uma outra, Felipe, uma outra coisa de arbitragem é mentiu para o árbitro, deve perder. O jogador que mente para o árbitro, comprovado que ele mentiu, deve perder. É um assunto complexo. Até na primeira coisa que eu contei hoje, o jogador que não admite nem que ele derrubou a dama, né? Uhum. Ele sabe que ele está mentindo. Bom, mas de vez em quando acontecem algumas coisas assim. Pessoas que fazem acusações não procedentes. Acusações não procedentes. Uma muito comum é ele está balançando a mesa, não consigo jogar. Há outras coisas, o jogador fala, não tem condições. Tem um outro fato, um outro grande jogador brasileiro jogando jogos abertos no interior em Presidente Prudente. No final da tarde, onde eram realizados, no final da tarde, no local onde eram realizados os jogos, os pássaros entravam no final da tarde, mas creio que milhares deles no ginásio. E ficava um barulho bem intenso, eu não sei o verbo correto, do pipilar dos pássaros. E o jogador me chama e fala que ele se recusa a continuar jogando ali, porque aquilo não era um ambiente apropriado de xadrez, porque o barulho dos pássaros não permitia que ele jogasse bem. Uhum. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. É o local que a cidade disponibilizou, jogos abertos regionais não tem como adiar partidas. Naquela época havia adiamento, mas não tinha. Infelizmente vai continuar.
Passaram-se uns 10 minutos, ele voltou a me chamar, falou, eu não vou continuar jogando. Falei, é uma decisão sua. Daí ele falou, o que acontece se eu decidir que eu não vou continuar? Eu falei, eu decreto sua derrota, mas você fica à vontade para entrar com recurso contra a arbitragem, contra a decisão da arbitragem, né? O recurso não é contra o árbitro, é contra a decisão da arbitragem. Daí ele falou, então deixa eu continuar um pouco. Continuou a jogar, daí ele me chamou, falou, acho que eu vou ter que parar. Falei, você que sabe. Daí me veio uma ideia, eu falei para ele assim, olha, esse barulho é para todos. E me admira muito você que é tão religioso, ficar reclamando de um comportamento expresso da natureza. Daí ele falou, então eu vou continuar jogando. No fim ele se concentrou e ganhou a partida. Mas coisas assim são muito comuns, né? Esse do reclamar do jogador. Eu tenho muito disso de ficar mexendo as pernas quando eu jogo, e já tomei mais de uma reclamação por causa disso. Eu até entendo que existe alguma base para reclamação, porque você de alguma maneira pode estar fazendo, mas é a mesma coisa. Tinha um jogador antigo que tinha um problema físico de. O cheiro, ele tinha um cheiro, o cheiro dele não era agradável, era uma coisa que incomodava, mas aí você poderia reclamar uma coisa dessa, aí você coloca o árbitro no meio, o árbitro tem que tomar uma decisão. E normalmente você tem que fazer do jeito mais equilibrado possível. Eu recebi, não é hipérbole, por exemplo, umas 200 reclamações sobre esse jogador. Eu não vou continuar jogando porque é insuportável o odor desse jogador. Um dia, no geral, eu mandava jogar. Mandava jogar. Mas um dia eu conversei com o jogador. Ele, por coincidência, foi nos jogos de Prudente. Porque nos jogos de Prudente eu me senti mal. Tive um problema grave de depressão. E esse jogador que cheirava mal, que chegou e falou assim, Teles, você não está bem, né? Falei, não. Falou, mas eu já liguei pro hospital aqui de Prudente. Assim que terminar a rodada, pode ir para lá, eles vão receber você. Aquilo foi muito surpreendente na minha vida, né? Muito surpreendente, que eu não tinha uma relação de amizade, nada. Assim, cumprimentava, conversava raramente. Quando ele dava uma jogada, ele conseguiu uma jogada mais intensa virando a partida, ele sempre me procurava falar, virei lá a partida. Bom, mas um dia eu perguntei a esse jogador, falei, é um assunto delicado, e é terrível você falar isso com uma pessoa, mas é um assunto delicado, tal. As pessoas reclamam que você exala um cheiro muito intenso. Você poderia falar sobre isso? Ele falou, vou falar, lógico. Ele falou assim, eu tenho um problema orgânico de... Ele explicou tecnicamente, mesmo porque ele era médico, das glândulas sudoríparas dele, expulsaram odores o tempo todo, uma resina no corpo. E a água para ele, em vez de fazer bem para eliminar, era por alguns minutos ficava bem, mas a água estimulava essa odorização. E eu acreditei, porque não tinha por que ele mentir. Não tinha mesmo, porque nunca cheguei a falar com ele. Mas foi muito intenso isso aí, muita gente reclamando. Tinham outros. Um dia, um jogador chamado Álvaro Frota, deve ser da Alex do Rio, estava jogando um tal de Fernando, é de Indaiatuba, Fernando, inclusive faleceu aí pela Covid. Eles estavam jogando e em determinado momento o Álvaro Frota anota na planilha dele um lance antecipado que ele vai fazer. Ele vai fazer o lance. Ele anotou, pôs a caneta ao lado, olhou a posição por mais uns minutos, 2, 3 minutos, tirou do chão uma mochilazinha, abriu,
tirou um errorex, passou na. E o lance era perdedor, ele ia tomar uma combinação com aquele lance. Corrigiu o lance, marcou outro lance e fez o novo lance lá. O lance. Fez o lance, não. Não. Ele corrigiu, ao menos. E jogou. O adversário ficou tão abalado com aquele ritual, que foi demorado tudo isso aí. O adversário aqui era um sujeito super ético também, esse que faleceu, o Fernando. O Fernando falou, Teles, ele fez propositalmente, ele marcou o lance que me induzia a achar que eu estava ganho, que eu ia ganhar a partida, para depois fazer aquela papagaiada para me desconcentrar. Eu estou tão abalado que eu não consigo jogar essa partida. Falei, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu posso até perguntar se ele fez isso de propósito. Creio que ele vai negar, mesmo sendo uma pessoa correta. Tem a impressão que ele vai negar. Você quer que eu pergunte? O Fernando disse, não. Isso me lembra também, num livro do Kotov, o Kotov conta que quando ele jogava as partidas, ele anotava do lado dos lances comentários, como ele estava se sentindo numa partida, o que ele pensou. Hoje é proibido fazer qualquer anotação além da anotação simples dos lances, nem ponto de interrogação se pode pôr. Mas o Kotov anotava. E ele percebeu que o adversário se esticava na mesa para ver o que ele anotou. E uma hora o adversário tem um sacrifício lá, sei lá, em F7, sei lá. Não tem um sacrifício, uma possibilidade de sacrifício. Daí o Kotov escreveu na planilha dele: temo um sacrifício em F7. O adversário jogou na hora F7. Daí ele já escreveu, antes de qualquer na hora. Meu temor era infundado. O lance é furado. Mas tem algumas coisas que são irônicas, assim, na hora, para o árbitro, são coisas de pressão. Eu não estou contando mais causos de xadrez do que falando sobre várias coisas de xadrez, né? São interessantes. Num torneio em Batatais, contando outro caso. No torneio em Batatais, era um torneio aberto, mas tinha a presença de vários mestres argentinos. Um torneio grande, 160 jogadores, grande em termos. E o Cícero Braga está jogando e tem uma posição que ele pode jogar uma torre, avançar uma das torres para frente e abrir a partida. A partida descamba, estava tudo equilibrado, vai descambar por esse movimento. Ou ele manter essa torre lá e ficar aquela posição fria que ninguém pode sair. Aquele que tentar romper, desequilibrar a posição, tem muita chance de perder. Então, estão jogando, o Cícero lá está já uns 12 minutos pensando no lance, e entra no salão de jogos uma senhora de bastante idade, creio que uns 80 anos, maltrapilha, alcoolizada, com uma garrafa de aguardente na mão, bêbada, cantando. E ela atravessa o salão, vai até lá a mesa 3, onde está o Cícero jogando. E ela para do lado da partida e fala, é xadrez isso aí, né? Ninguém responde. Ela pega e fala pro Cícero, pega essa peça aqui, ela apontou com o dedo, que era a torre, joga lá na frente que você vai ganhar. E foi embora. Eu tenho uma crônica chamada A Intrusa. O lance realmente era ganhador, mas era difícil, Valéria. Desses lances que você só com muito tempo você descobre ganhador, ou com o uso de um engenho, uma análise tecnológica. Mas curioso é que uma pessoa estranha vai, intromete na partida e realmente... Mas o Cícero não jogou. Não jogou e a partida empatou e ele perdeu a possibilidade de conseguir uma melhor pontuação no torneio. Bom, não quero ficar contando tanta história aí, a não ser que você... Não, as histórias foram boas. Agora acho que talvez seria legal você contar um pouco dessa sua parte como cronista, como redator, né, das revistas. Agora como é que tá com a revista Bem Brasileiro, né? Falar um pouco dessa outra parte, dessa outra faceta, né, da sua vida no xadrez.
Eu sou um estudioso de regulamentos de xadrez, regulamento de damas. É, eu criei, eu vou ter cuidado como eu vou falar. Eu criei o score acumulado, sem saber que eu criei o score acumulado, que já havia estudos sobre isso, mas eu não sabia. Com 17 anos de idade. Eu criei o score acumulado e até eu falava que era esse empate por área, porque era geométrica a forma que eu inventei. Eu sempre gostei muito de matemática. Inclusive, eu estudei, fiz matemática na Unesp. E eu não concluí. Não concluí na Unesp. Posteriormente eu concluí. Mas o score acumulado eu pensei por gráfico. Por exemplo, em 5 partidas, um jogador perde a primeira, perde a segunda, ganha a terceira, a quarta e a quinta. Vai formar um triângulo de aproveitamento. Outro jogador ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, perde e perde. Ambos terminam com 3 pontos. Só que a área de jogo do segundo jogador, que ganhou as 3 primeiras, mostra um volume de jogo muito mais significativo. Ele sempre esteve na liderança, né? Até a quarta rodada, ele estava jogando como líder. Na quinta, talvez como vice-líder. E eu mandei para a FIDE. Só que na época que eu mandei, em 1967, era por cartas. Então, eu mandava carta, 99% das cartas, de 99% a 101% das cartas não eram respondidas. Uhum. Nunca soube. Depois eu criei o Sonnenbornberg R. Porque o Sonnenbornberg você aproveita 50% dos pontos de vitória do adversário, todo adversário, metade dos que você empatou e zero. Mas eu criei por rating. Em vez de se somar os pontos do torneio, você faria a mesma coisa para o rating dos jogadores, mesmo porque o resultado da partida é muito relativo. O resultado da partida é naquele momento quando você ganha de uma pessoa ou perde. Agora o rating já é mais estável, já dá uma visão histórica da força do jogador, né? Então acho que também mandei várias vezes para frente e nunca obtive resposta. Já em jogo de damas, quase toda a arbitragem de damas do Brasil inteirinha minha. Eu que escrevi tudo que tem de arbitragem de damas, todinho. Escrevi um codex. Codex seria correspondente às leis do xadrez da FIDE. E, inclusive, os critérios simpáticos da Federação Mundial de Damas, quase tudo é de minha autoria. Eu sou um estudioso, assim, de organização. Minha vida, em termos de pensar no xadrez, é uma coisa incrível. Todo dia eu penso em xadrez. É um ritual. Jogo algumas partidinhas blitz lá no Bichess ou no chess.com, com nomes falsos para que ninguém saiba quanto eu sou ruim. E eu cheguei, assim, máximo, cheguei em 1980. Nunca passei disso. Não consigo passar disso. Eu vejo as propagandas. Se você fizer um curso comigo, logo você chega. Nunca fiz curso também. Mas eu tenho uma relação muito intensa com xadrez e damas, principalmente no aspecto de regulamentação. Regulamentação. Eu sou movido por uma ideia que é assim: criar um tipo de sistema de desempate. Você está trabalhando num estudo bem profundo. Sistema de desempate que seja o mais justo possível, mas que não permita aos jogadores fazer qualquer tipo de acordo nas partidas, na penúltima, antepenúltima partida, para tentar forçar algum resultado. Sempre haverá isso. Então, em damas, por exemplo, eles fazem algo que eu não gosto tanto, mas atualmente eles sorteiam o critério de desempate após a última rodada. Então, ninguém sabe qual vai ser o critério de empate. Para o campeão, normalmente não importa muito. Normalmente, por ponto decide, ou pelo histórico do torneio já decide. Mas eu penso que um modelo agregado, como se fosse um somatório de, por exemplo, score acumulado, com Sonnenbornberg integrado, você tem uma aproximação melhor.
Estou trabalhando atualmente num projeto assim, que é a parte que eu gosto mais na minha vida de arbitragem. Eu gosto também, eu fiz muitos amigos no xadrez, no país inteiro. Uma coisa que eu agradeço ao xadrez foi a possibilidade de ter ampliado muito o meu número de amigos. Amigos, né? Pessoas que você aprende a respeitar, que você sabe que são excelentes pessoas, que fazem o mundo um pouco melhor só pela própria existência. Então, eu agradeço muito ao xadrez por isso. Nunca fiz inimigos, talvez adversários em algum momento. O adversário é meio inevitável. E o Brasil tem grandes árbitros de xadrez. Eu não vou ficar falando o nome dos árbitros, porque seria indelicado se eu esquecesse algum deles. Mas, se você, Felipe, perguntasse, você já viu algum árbitro se corromper, alguma coisa? Eu já vi acusação sobre árbitros que montaram torneios fantasmas só para criar rating ou normas. Já vi acusações. Mas, pessoalmente, ao meu lado, nunca vi nada de errado de arbitragem. Equívocos de arbitragem já vi muitos. Uhum. Eu mesmo, se eu for contar os que eu já fiz, rapidamente, hein? Um que eu já fiz. Jogos regionais Americana. Tem 3 partidas em andamento. Uma mesa longe da outra, só eu de árbitro. Eu fiquei na partida principal. E alguns jogadores mais fracos, lá que já tinham terminado a partida, ficam jogando blitz nessa hora. Então fica aquele barulho, além das partidas que estão normais, ficam aquelas que são insuportáveis. E eu estava no meio no meio de uma partida lá, ainda tinha um tempo razoável, por exemplo, 1 minuto contra 50 segundos. Para a arbitragem é razoável esse tempo. Quando eu vejo uma dessas partidas, ao menos eu pensei que era uma dessas partidas de brincadeira, e era uma das oficiais, eu vou lá e derrubo todas as peças, pode parar de brincar. Terrível, terrível. Meu olhar, assim, logo percebi que eu tinha feito um erro monstruoso. Vou contar mais uma coisa. Eu organizei um torneio fortíssimo em Piracicaba, aproveitando os Jogos Abertos, porque nos Jogos Abertos, numa época, contratavam-se grandes jogadores de fora, né? Uhum. Ainda se contrata, mas... Então, eu trouxe a maioria dos jogadores para um torneio aberto em Piracicaba. O torneio era tão forte, eu lembro que o Matsura era o número 34 do torneio. Caramba. O número 1 era um tal de Sorokin. Uhum. Sorokin, um grande mestre russo que morou na Argentina. E veio Pano, veio Giardelli, os principais argentinos vieram todos. E quer ver algo terrível que eu fiz de erro. Eu normalmente não inicio uma rodada se todos os jogadores não estiverem sentados. Enquanto um estiver em pé, eu acho que é um desrespeito. Eu acho que todos devem estar sentados. Para iniciar ao mesmo tempo tudo. E eu pedi para que se sentassem, e tinha um senhor lá que nem me olhava. Daí eu cheguei para o senhor e falei, o senhor quer sentar? Ele fez um jeito que não queria. Eu falei, então o senhor fica lá fora. Expulsei. Não foi, não desclassifiquei nada. Eu mandei o número 2 do torneio embora, que era o Pano. Mandei o Pano, e o Pano é uma pessoa assim, que tem uma história no xadrez de fama mundial e de competência, né? Uhum. Mas foi estranho expulsar o Pano, que era o jogador mais conhecido, embora ele fosse o número 2 do torneio, mas foi o dia que eu expulsei o Pano da área de jogo. Ficou famoso isso aí também. Mas eu já fiz vários tipos de erros. Na língua portuguesa, a palavra erro serve tanto para equívoco como algo moralmente inaceitável ou algo criticável. Uhum. Então, diria, em minha defesa, eu fiz equívocos. Eu nunca tive intenção de prejudicar ninguém. Uhum. Porque o sonho do árbitro é que ninguém reclame de nada, que tem um torneio que eles nem saibam que o árbitro existe. Para que o árbitro consiga
realizar esse sonho, ele tem que ter uma história de respeito. Além dessa história de respeito, ele tem que fazer com que os jogadores sintam que ele está presente. Para isso, até orienta os árbitros mais novos. Você sempre fica andando no salão e para de vez em quando em algumas mesas onde se percebe que a partida é mais tensa. Quando a partida é tensa? Quando aquele que tem superioridade visível, material ou posicional tem pouco tempo. É a partida que vai dar problema. A chance é de dar muito problema. Quando a partida está muito igual, você só faz partida quando um deles estiver próximo a meio minuto. Menos de meio minuto ainda você não tem que ir. Porque no Brasil, um árbitro muitas vezes controla 60 mesas. Pela FIDE, é um absurdo. A FIDE fala em 4 a 8 mesas, cada árbitro. No Brasil, nunca vi um torneio que respeitasse essa regra. Por exemplo, a hora que vai iniciar a rodada, via de regra, mesmo quem teria que acionar as lojas não são os jogadores, são os árbitros. Você que já deve ter participado de inúmeros torneios internacionais, geralmente é o árbitro. Quando é muito grande, o árbitro delega aos jogadores o direito de iniciar. Então, por exemplo, a Joara Chaves, como árbitro, ela fala assim, start games, pronto. Fala algo simples. Alguns falam algo absurdo. As pretas acionam o relógio. E se o condutor de pretas não tiver, as pretas acionam ou é as brancas? As brancas que vão acionar, mas para quê? São coisinhas que poderiam gerar algum tipo de dificuldade. Nunca geraram. No geral, nunca acontece de algum tipo de questionamento. Mas o bom árbitro, o árbitro em equilíbrio, ele conhece as regras, ele tenta aplicar as regras, e essa é a parte mais difícil. Conseguir resolver algum impasse ouvindo os dois jogadores com muita atenção. Na vida eu falo que a gente não deve deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Eu penso assim que nos conflitos, se você puder deixar para amanhã conflito que você poderia fazer hoje, vai ser bem melhor. Porque você repensa, percebe que não era bem assim. O que eu estou falando isso? Que o árbitro tem que ouvir muito atentamente a reclamação, depois pedir para que o outro fale. O primeiro tenta interferir, você fala, não, você já falou, agora você aguarda. Esse tempo, para que eles conversem, normalmente resolve todo tipo de situação. Aí, se for antiético, daí é terrível. Se o jogador não for ético, daí é terrível, porque daí não é mais xadrez, é ética. Acusar que tocou na peça. Um problema ético terrível, que também aconteceu numa das Copas Itaú do Uberlândia, foi o seguinte, aos 5 minutos, o jogador ficava desobrigado de anotar. Então, o jogador que estava inferior fez o seguinte, ele está anotando e o adversário não. Ele bolou uma repetição de lances que não existe. Na verdade, houve uma repetição. Então, a posição dinâmica apareceu pela segunda vez. Mas ele pegou e pôs na planilha mais 2 vezes. Antes de completar a terceira, ele me chama e fala empate. Isso aí foi uma situação terrível para mim. Por quê? Até hoje eu não sei se eu errei ou eu acertei. Porque eu dei a vitória para esse que fez a canalice. Eu não tenho como provar, eu tenho só a planilha como documento do que está anotando. Não entendeu a situação? Ela é complexa, por quê? Por exemplo, na justiça, você tem o autor da ação, você tem o réu e tem o juiz. Qual é o papel do juiz? Não é saber quem está certo, é aplicar a lei para dirimir. E como que é para ele decidir? Mas como ele decide? Com base de provas, com base nas provas. A prova ali é que seria a terceira repetição. A prova é prova, está ali, prova formal. O outro não está anotando.
Não me ocorre nesse instante, não me ocorre nesse instante outros exemplos, mas eu pensei já inúmeras vezes que a arbitragem pode estar sendo enganada sem que a arbitragem tenha condições de fazer nada. Não tem como fazer. E já vi agressão física por isso. Falar em agressão física, jogos regionais de Tietê, década de 80. Estão jogando duas equipes, duas cidades sem expressão. Na época não tinha muita expressão. Até hoje não tem muito. Em xadrez. Estão jogando duas cidades, e elas eram cidades vizinhas. E eles tinham uma rivalidade incrível, eles não podiam se ver. E a rodada vai indo bem, até que em um determinado momento, um dos jogadores dá um murro no rosto do outro, derruba. Os companheiros do agredido saem em cima do adversário. Começou a cair todas as mesas, cadeiras do salão inteiro, uma briga que se espalhou como se fosse a partir de um epicentro, de um furacão. Do nada, virou um caso de polícia. Tanto é que a manchete do jornal é xadrez no xadrez. Foi todo mundo para a delegacia. Vários foram por causa da agressão, porque um deles até agrediram um PM. De tão abalado que eles estavam, por uma coisa, nunca soube nem o que aconteceu. Nunca soube. Mas, voltando àquela ideia, é quase impossível você decidir com segurança que não haverá terceira repetição. Quer ver um outro caso? Que esse caso agora não é polêmico, não é nada, mas é interessante. Estão jogando Adriano Van Puff Rodrigues, de Campinas, forte jogador de Campinas, que infelizmente parou, contra Dirk Dagobert. Estão jogando, em determinado momento, o Adriano me chama e fala, pois não, com o lance que eu vou fazer agora vai configurar o terceiro diagrama dinâmico. Eu chamo de dinâmico, que é guardado as mesmas possibilidades, que tem passando, rota, tal. Falei, tudo bem. Dirk, você concorda que vai empatar? Ele falou, ele está louco, não tem empate. Falei, então a gente vai reconstituir a partida. Paralisei o relógio, uma mesa ao lado, pus as peças para a reconstituição. E o Dirk pegou e falou assim, Teles, mostre para mim na planilha onde que tem tal posição igual. Onde dá 3? Pelo lance alegado. Falei, não, vamos reconstituir isso aí. Vamos reconstituir. É que a primeira posição surgiu quando o Dirk faz o roque grande. Que o Dirk demorou para sair com o rei do meio do tabuleiro, porque estava pressionado, não conseguia sair. Uma hora ele conseguiu o roque grande. Então, na planilha não vai ter, por exemplo, torre em algum lugar. E o Adriano, você acredita que o Adriano consegue ver isso depois de uns 15 lances? Que o primeiro diagrama era pós o roque. Uma genialidade do Adriano. O Adriano estava com razão. Essa visualização, eu conheço um brasileiro escolar que foi decidido nisso, uma repetição 20 lances depois, no Bispo de Cores Opostas, que acabou decidindo o torneio. É alguém que no caso desses brasileiros escolares, é alguém que estava numa situação difícil, mas conseguiu se safar nessa. Mas é incrível essa capacidade de memorizar algo, porque agora é um raciocínio reverso, né? É um teste de memória. É memória incrível. Falar nisso, repetição. Estava jogando Segal contra Rodrigo Fernandes, num brasileiro que eu arbitrei em Americana. Creio que é 94. Estão jogando e o Segal fala, Teles, o próximo lance meu empate, terceiro diagrama. Eu falei, você concorda, Rodrigo? Ele falou, não tem repetição, terceiro diagrama. Eu falei, então vamos reconstruir a partida. Daí o Segal falou assim, eu posso voltar na minha solicitação? Eu falei, infelizmente não pode. E naquela época, em 94, perdi a partida.
Não era hoje, hoje é um acréscimo de tempo. Mudou a regra da FIDE. Perdi a partida. Caramba. E realmente a posição repete sim, não, 4 vezes. Aquela seria a quarta vez, e não a terceira. Mas não dava dinâmica nenhuma. Caramba. Sempre invertia o direito de fazer o lance. Ah, do lance. Isso. Então, daí, infelizmente, decretei derrota. E o Segal era árbitro internacional. Uhum. O Segal era árbitro. Algumas regras mudaram e foram boas que mudaram. Uma regra muito boa que mudou é uma que anteriormente o árbitro decidia se a partida estava empatada ou deveria continuar. Então, uma posição mais ou menos equilibrada, você reclamava no apuro que aquela partida estava empatada. Uhum. Cabia ao árbitro achar a reclamação, Pertinente ou a não. reclamação pertinente ou não. Mas isso obrigaria o árbitro a jogar melhor que Kasparov na época, ou Karpov, porque tem hora que eu não tive muita dificuldade, mas recebi muita crítica. Quando eu não via, eu mandava continuar. É, Não via mandar. me parece depender da avaliação do árbitro algo muito arbitrário, né? Essa realmente ainda bem que caiu. Árbitro arbitrário ficou bonito, mas é arbitrário, né? É, porque depende, você não sabe o que, que o árbitro sabe do jogo. Essa realmente acho que ajudou, foi bom para os jogadores e para os árbitros, acho que melhorou bem, né? Atualmente a FIDE está cometendo uma injustiça, na minha opinião, no sistema de rating. Isso fizeram as alterações ultimamente no rating. Uhum. Eu, algumas vezes o jogador ganha um torneio, mas ele chega a perder rating. Não é tão incomum, não é tão incomum. O Mequinho mesmo há pouco tempo foi prejudicado por esse novo critério, E o Eric, que é um árbitro nacional, é um futuro internacional, ele recorreu à FIA, parece que vai recorrer, não sei, ao menos foi eu solicitei para corrigir esse erro. Eles começam a mexer, ora na constante K da fórmula de rating do professor Elo, 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 Uhum. e eles querem melhorar, mas tem hora que fica cruel. O Mequinho, por exemplo, na época a hora dele, ele não podia jogar torneio brasileiro, o torneio do Brasil, campeonato brasileiro, porque tinha que fazer 100% para não perder rating, o que é uma exigência absurda, né? Ele tinha um rating tão mais alto do que o grupo que logo abaixo dele, que se ele empatasse uma partida, já perdia um pouquinho de rating, mas perdia. Chegou a ficar um absurdo isso aí. Essa história do rating até hoje continua. Eles não encontram um modelo matemático que realmente reconheça o significado da participação do jogador no torneio, para bem ou para mal. Eles não chegaram ainda a um acordo. É, bom, isso os estatísticos e matemáticos vão tem bastante coisa para pensar com certeza. Acho que tem questão da inflação, tem muita coisa que eles têm que levar em conta que acho que ainda não acharam o equilíbrio ideal, né? Não Bom, acharam. agora, enfim, de qualquer forma, acho que foi um papo muito legal. Eu sei que se a gente esperar para contar mais história, podia ser mais 2, 3 horas. Quem sabe a Com gente certeza. pois é. Quem sabe a gente pode fazer um repeteco mais pra frente, mas de qualquer maneira acho que deu pra ter uma ideia bem legal do mundo, do universo da arbitragem e como ela é interessante. E queria agradecer o seu tempo, Teres, porque eu acho que assim como eu, quem vai assistir também vai achar bem interessante. E deixar aqui aberto se você quiser deixar algum recado final, alguma coisa. Sim, gostaria. Primeiro, que eu gostaria de ser na minha admiração pelo seu trabalho, brilhante, assim, eu tenho acompanhado quase a totalidade de suas entrevistas. Você deixa o entrevistado muito à vontade e, e faz perguntas muito pertinentes, além do que você aborda aspectos que são essenciais. Fora no jogo técnico do jogador, quando é uma questão de qualidade de jogo, ou outros tipos de pessoas que contribuem para o xadrez. Então, fico feliz em ter participado de, desse seu trabalho
que engrandece cada vez mais o xadrez e tenho você como um amigo. Como eu disse, assim, o xadrez me propiciou grandes amigos, entre os quais tem uma distinção especial para você. Talvez você não se lembre, mas os primeiros torneios da vida eu devo ter arbitrado. Eu me lembro do nome, e eu me lembrei do torneio de Piracicaba, do Shopping, em que o Giovanni jogou contra o Rafael Leitão num palco, e eles eram as estrelas. E você ainda estava começando. Eu não sei a diferença de idade de vocês para ele, mas você é mais novo. Uhum. E ali eu já sabia que você seria um grande jogador, já tanto pelos elogios de terceiros, como depois acompanhei de longe sua carreira, assim como do Krikor e outros mais novos. Muito obrigado, agradeço a todos e espero que a continuidade de sucesso seja intensa, tá bem? Muito obrigado, Teles. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.